Oi galera, sejam bem-vindos. O programa deste mês vai colocar em revista o movimento LGBT. O movimento LGBT passou por muitos desafios ao longo da sua trajetória. Você vai entender um pouco mais sobre esse assunto agora. Criado em maio de 1993, o Grupo Arco-Íris trabalha com a cidadania e a qualidade de vida do grupo LGBT. A vice-presidente do grupo, Marcela Esteves, conta um pouco da história do movimento LGBT. Na década de 60 e 70, a gente tem o movimento LGBT eclodindo lá fora, né? Estados Unidos, com o movimento do Stonewall, e aqui no Brasil a gente vive um movimento de ditadura, né? Onde a população LGBT tinha que viver muito em guetos para poder fugir da ditadura, que a gente sabe que um ou dois homossexuais que naquele momento, né, se estivessem reunindo, poderiam ir para serem presos, poderiam ser presos. E aí, efetivamente, o movimento ele vai ganhar. A gente sabe que finalzinho de 70, início de 80, a gente tem em São Paulo a rebelião do Ferros Bar, né, onde as lésbicas e os gays se rebelaram, bem parecido com o Stonewall. E aí a gente vai ter uma maior investidura no movimento LGBT na década de 80, juntamente com o surgimento da AIDS, quando nesse período é colocada a população LGBT como sendo aqueles que transmitiriam a AIDS, quer dizer, basicamente os gays, e é tida a doença como a peste gay. Então é nesse momento, no advento da AIDS, que o movimento ele toma um corpo muito maior em busca, em prol da cidadania e em prol também de políticas públicas voltadas para essa população. E foi justamente nesse período que Marcela, junto com amigos, resolveu criar o Grupo Arco-Íris. São 5 amigos que resolvem se reunir sem pretensão nenhuma, se reuniam um na casa do outro para tentar discutirem um pouco qual eram as perspectivas da vida naquele momento. E com isso o grupo vai crescendo, pessoas vão se juntando, né? Hoje o grupo tem 22 anos, é o grupo mais velho aqui no Rio de Janeiro. Só temos mais um outro que é um pouco mais velho do que o Arco-Íris. É um grupo que, durante todos esses anos, sempre trabalhou na busca das políticas para a população de lésbicas, gays, travestis e transexuais, incidiu diretamente no programa Rio Sem Homofobia. Se hoje temos um programa chamado Rio Sem Homofobia, o Centro de Cidadania LGBT da capital é influência direta desse grupo junto com outros grupos, mas o Arco-Íris ele tem um papel fundamental para a militância, não só do Rio de Janeiro, mas é referência nacional. É um grupo que trabalha a saúde. A gente tem a saúde como um dos nossos pilares de trabalho. A gente tem trabalhado não só a questão da prevenção desse público LGBT, mas principalmente que esse público tenha qualidade de vida mental, qualidade de vida emocional, qualidade de vida pensando, dando instrumentos para que esse cidadão saiba dos seus direitos, porque é fundamental que para que você possa pedir ou exigir direitos, é fundamental que você saiba também quais são os seus deveres. Na sede do grupo, eles fazem a testagem rápida para o HIV, disponibilizam um grupo de psicólogos que atende o público LGBT e seus familiares e tem um projeto de empreendedorismo voltado para a população LGBT de comunidades. Perguntada se ela acha que a violência contra esse público havia diminuído nos últimos anos, Marcela foi enfática. Na verdade, o que a gente
o que a gente tem hoje, a gente tem aí, a gente pode dividir de 93 até 2000, a violência contra o público LGBT era era uma violência mais velada e pouco falada. De 2001 para cá, o que a gente percebe é que esta violência, ela não diminui. Essa violência, eu acredito, inclusive, que ela tenha aumentado porque se tornou mais visível. No momento em que o indivíduo, ele conhece o seu direito e ele sabe que ele não pode ser discriminado pela sua orientação sexual, ele vai até a delegacia e denuncia. Então, as denúncias ficaram maiores, a violência ficou mais visível. E isso faz, claro, também com que, na mesma medida em que algumas políticas avancem, alguns retrocessos juntamente com esse fundamentalismo, ele também avança na contramão, tentando fazer com que esse indivíduo que adquiriu um pouco de direito, esse direito seja parado. Então, hoje em dia a gente vê muito mais travestis sendo assassinadas, mulheres transexuais sendo assassinadas, jovens lésbicas sendo estupradas por conta do estupro corretivo. A visibilidade da natureza desses crimes, ela tornou-se muito maior. Mas a discriminação e o preconceito, ele continua muito grande. E hoje, o requinte de crueldade, ele também aumentou na mesma medida. Ficamos, então, com a esperança pelo fim da violência e do preconceito. E aí, está curtindo o programa de hoje? Então não levanta da poltrona que nós já voltamos. Voltamos com a Revista e no programa de hoje estamos falando sobre o movimento LGBT. Agora você vai entender um pouco mais sobre cada identidade de gênero. A sexualidade humana é um assunto que gera muitas dúvidas, polêmicas e preconceito. Para entendermos um pouco melhor sobre o assunto, conversamos com Marcele Esteves, que nos explicou um pouco sobre as diferenças entre as orientações sexuais e identidades de gênero. Orientação sexual é como a pessoa, trocando em miúdos, se identifica na sua forma de afetividade. O que seria isso? Eu posso ser de orientação sexual heterossexual quando a minha orientação de afetividade, de prazer, de desejo é por uma pessoa do sexo oposto ao meu, né? Pessoa Marcele do sexo feminino, pessoa do sexo masculino. Então, seria uma orientação sexual heterossexual. Uma pessoa de orientação homossexual, quando a sua afetividade, a sua maneira de gostar, o seu prazer está voltado para a pessoa do mesmo sexo dela, ou seja, a Marcele do sexo feminino que se relaciona afetivamente, sexualmente, por uma mulher também do sexo feminino. Então, essa seria uma pessoa homossexual. Ou se fossem um homem se relacionando afetivamente por um outro homem. Pessoas de orientação sexual bissexual são aquelas onde o seu desejo, o seu prazer podem muito bem serem compartilhados ou com homens ou com mulheres. Não é que o bissexual vai se relacionar com homens e mulheres ao mesmo tempo. Isso seria um processo das práticas sexuais e das práticas do fazer e do prazer, diferente. A pessoa que é bissexual, ela pode se relacionar perfeitamente ou com um homem ou com uma mulher.
Então, essa é o que chamamos de orientação sexual. Estaria voltada mais para as questões da afetividade e do prazer. A identidade de gênero, que normalmente o pessoal faz essa confusão danada, está voltado muito mais para os homens trans e as mulheres trans. O indivíduo nasceu biologicamente do sexo masculino. Ele porta próstata, uretra, pênis, as suas glândulas mais voltadas, masculinas, e num determinado momento, esse indivíduo se olha no espelho e não se vê um homem. Ele se olha no espelho e a sua identidade, ela não condiz com a sua identidade biológica, com o seu sexo biológico. Então, esse indivíduo começa a se vestir de forma a fazer com que a sua identidade pessoal comece a se adequar. O que seria isso? Ele passa a tomar hormônios, vai usar os seus cabelos, digamos assim, mais compridos, utilizar roupas mais femininas, vai se identificar de forma feminina. E aí ele pode ou não fazer a cirurgia de transgenitalização. Já os homens trans é o contrário. São indivíduos que nasceram biologicamente do sexo feminino, ou seja, tem as mamas desenvolvidas, tem ovário, tem útero, tem vagina. Só que ela se olha no espelho e ela não se enxerga Marcele, ela se enxerga Paulo. Então, o que esse homem trans vai fazer? Vai adequar a sua identidade àquilo que ele é. A gente tem muitos homens trans que, em sua maioria, fazem só a mastectomia, que seria a retirada das mamas. E aí você vai ter este homem trans. Então, a gente vai ter essa identidade de gênero. É adequar aquilo que eu sou à minha identidade. As travestis, elas também entram nesse T, né? Nesse T de transgênero. Por quê? As travestis são uma identidade mais política. Em suma, também são pessoas que nasceram do sexo masculino e a sua identidade de gênero, o seu estar no mundo, o seu fazer no mundo é feminino. Porque são as travestis que são as precursoras desse movimento LGBT. Né? São elas que deram a primeira cara a tapa, são elas que passaram pela ingestão dos hormônios industriais. Essa é uma categoria política dessa população, mas elas também tomam os hormônios. Agora, a diferença é que umas usam o seu órgão genital, outras não usam, mas é muito mais uma característica política mesmo, até porque, com o advento da transexualidade, as travestis têm sumido. Essa categoria travesti, ela tem desaparecido da nossa sociedade. Muito tem se falado sobre ideologia de gênero. Mas o que será que isso tem a ver com as identidades de gênero? Identidade de gênero nada tem a ver com ideologia de gênero. Ideologia de gênero foi uma maluquice que surgiu de uma área fundamentalista para que as pessoas trans, homens e mulheres trans e as travestis deixassem de ter alguns direitos adquiridos, como o uso do nome social, o uso do banheiro adequado à sua identidade de gênero. Ideologia de gênero nada tem a ver com identidade de gênero.
O preconceito quanto às identidades de gênero e orientação sexual é algo presente em nossa sociedade. A gente tem um produto de uma sociedade que diz que menino usa azul, que menina usa rosa. A gente, desde o útero, do ventre, a gente tem essa dicotomia. Né? Quando a gente sabe que alguma amiga, alguma parente está grávida, a gente já pergunta logo, menino ou menina? E, naturalmente, as pessoas compram ou rosa ou azul. Porque a essência da nossa sociedade, ela nasce dessa dicotomia. Então, quando você tem uma menina que joga bola, um menino que brinca de boneca, não pode. E aí, a gente vai ter, quando os adolescentes, né, são maiores, menino não veste azul, menino de blusa rosa e que usa gel no cabelo e que é um pouco mais delicado porque na nossa sociedade homem, tem que coçar saco e cuspir no chão e tem que ser mal educado, o que se fugir desse padrão, olha lá o viadinho. Ou uma menina que é mais incisiva, que é mais dura nas suas convicções, que não gosta muito de usar saia, já olha assim, olha lá, aquela ali é sapatão. Porque esse imaginário da nossa sociedade diz que homem existe um padrão homem e mulher de ser. O programa de hoje está especial, né? Então não saia daí que nós já voltamos. Para finalizar com chave de ouro, você vai acompanhar um pouquinho de uma reportagem feita por alunos de telejornalismo sobre a transexualidade. Ser transexual é um desejo que ultrapassa a mudança da operação de sexo. Está diretamente ligado à maneira como a pessoa se vê, sente e vive com o próprio corpo. Desde o surgimento de Rogéria no mundo artístico, a partir dos anos 70, que existe uma curiosidade acerca dos transgêneros. Ao longo das décadas, outras transexuais foram surgindo, como Roberta Close, Leia T, Ariadna, Thalita Zampiroli, Laverne Cox e Tami Miranda. Todas com muita notoriedade e aceitação do público. Mas será que sempre foi fácil assim? Apesar da fama alcançada por estas artistas, nem tudo é glamour na vida de uma transexual. A realidade é bem mais difícil do que se imagina. É o caso de Tiffany Pinheiro, de 22 anos, que mora em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A partir dos 15 anos, Tiffany iniciou o processo transexualizador sem o apoio da família. Ela conta que desde os 9 anos de idade já se percebia como uma mulher e não como o Jorge Eduardo. Eu me arrumava escondido. Peguei minhas roupas de mulher, sapato, peruca, na época usava peruca. De acordo com o Ministério da Saúde, só em 2014 foram feitos no Brasil 6.724 procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais, sendo 243 pelo Sistema Único de Saúde, como o Hospital Universitário Perdenéstor. A idade mínima de operações é de 18 anos. A cirurgia tem como objetivo o benefício da autoestima da pessoa atendida. Segundo a psicóloga Viviane Martinhão, da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, para a realização de mudança de sexo são necessários alguns procedimentos. Elas têm que passar principalmente pelo atendimento com o psiquiatra e com o psicólogo, que eles vão dar, o psiquiatra vai dar uma espécie de um laudo, né? Ele dá um laudo se ela atende aos requisitos para passar pela cirurgia. Para Tiffany, o seu maior sonho não é ser uma diva ou famosa, e sim a dignidade de ser respeitada por aquilo que ela é. Pra ter sucesso, amor, eu já falei que eu sou top. O objetivo deste documentário é apresentar a vulnerabilidade das mulheres, que sofrem com o assédio sexual e a falta de respeito provocados pelo sexo masculino nos vagões da Supervia, no Rio de Janeiro.
Meu nome é Natiele, já fui várias vezes, assédio no trem, fiz vários escândalos, porque às vezes você pensa que é bolsa, quando você olha é um cara atrás de você com a mala cheia. Já vi coisas com colegas minhas que os caras até sujou a roupa delas nesse fato. O negócio que elas estão bebendo não toma providência. Aí vai reclamar, eles não falam nada. Que nem o vagão feminino. É feminino e não é ao mesmo tempo. Porque você sai da central só feminino, quando você volta, tá todo mundo de homem. E é isso. Todos os dias, enquanto se deslocam a grande parte das mulheres que utilizam os trens no Rio de Janeiro, é assediada sexualmente. Criado em 2006, o vagão exclusivo para o público feminino pretendia coibir a ação de homens que se aproveitavam da superlotação nos horários mais movimentados para molestar mulheres. Meu nome é Ingrid, eu tenho 21 anos e eu já sofri assédio no trem. Infelizmente, uma coisa muito recorrente hoje em dia, porque, claro, não se justifica, mas o trem já é um transporte público e as pessoas andam muito próximas umas das outras, porque é bastante apertado. Ainda mais nos horários de manhã bem cedinho, no final da tarde, as pessoas estão indo e voltando do trabalho. Então tem essas pessoas que se aproveitam dessas situações e fazem esse tipo de coisa e assediam mulheres e meninas. Tava andando de trem, tava indo pro trabalho, aí tava muito cheio o trem, veio um rapaz atrás de mim, começou a se esfregar em mim, me apertar, fazer um monte de coisa. Aí eu comecei a gritar, só que o trem tava muito cheio, não tinha pra onde correr. E todo mundo pensando que eu tava mentindo, porque o trem tava cheio, e ele disfarçou, né? Achou que era mentira minha, então todo mundo achou que era mentira minha e foi deixar, passaram pra lá e foi mais um caso que não foi resolvido. Eu tava no trem, no vagão das mulheres, e tinha um homem estranho já, se encostou em mim lá no trem, ele deu um jeito, foi para trás de mim, começou a se esfregar. E ele estava fazendo movimentos com a mão lá, né? E eu comecei a ficar nervosa, comecei a querer me afastar e não conseguia, porque o vagão estava super lotado. E eu comecei a gritar, falando para ele parar e tal. Aí as meninas que estavam dentro do vagão também começaram a ficar nervosas. E não foi tomada nenhuma providência, porque quando eu saí do vagão, atormentada, né? Fui direto para a delegacia da mulher no centro e eles disseram que não podia tomar nenhuma providência porque tinha que ter um flagrante e não teve como flagrar aquilo na hora. E foi isso. Eu não consegui trabalhar, fiquei pensando o dia inteiro. Após 8 anos da criação do vagão feminino, a situação não mudou. O vagão, que deveria ser de uso exclusivo feminino, também transporta homens. Outro problema é que no Brasil, a mulher assediada teme ser acusada de sedutora e por isso se cala. A violência contra a mulher é crime e a lei prevê punição para quem o comete. Se for assediada, não tenha medo. Procure a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, localizada no centro do Rio de Janeiro, ou ligue para o telefone 23329994. Mais informações em www.policiacivil.rj.gov.br. Hoje, o nosso programa termina por aqui. Se você quiser ficar sabendo tudo o que acontece no Centro de TV da Uniswan, curte nossa página no Face, é facebook.com/tvUniswan. Até logo, pessoal!